Bom dia, são 8h15, terça-feira, 2 de junho. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. O Senado deve votar esta semana a proposta que regulamenta a mediação judicial. O objetivo é desafogar a justiça brasileira. O repórter Dante Ascioli explica. A justiça está inchada. São mais de 100 milhões de processos que demoram muito para chegar ao fim. De cada 10 ações que tramitam num ano, apenas 3 são concluídas no período. O projeto que o Senado deve votar nesta semana pode ajudar a reduzir esse congestionamento de processos. O texto, que já passou pela Câmara, define as regras para a mediação, um sistema em que as partes são estimuladas a resolver os conflitos usando muita negociação. Você mora num condomínio, sabe que ali vai ficar 40, 50 anos. Você bate um carro dos 2 moradores e, ao invés de fazer um acordo internamente, vai para a justiça. E a partir dali cria uma desavença muito forte entre aqueles 2 condôminos que moram naquele prédio. Com a lei da mediação, nós queremos estimular as pessoas físicas a fazer as suas composições. O mediador não julga, não tem poder de decisão. Ele ajuda as partes a chegarem a um acordo. Para acelerar a solução do conflito, a mediação dispensa aquela papelada e a sisudez do Poder Judiciário. As reuniões são marcadas pela conversa entre as partes e pela informalidade. Muitas vezes a questão que está travando a realização, o encontro de um acordo é uma questão subjacente, uma questão emocional. E na mediação, o terceiro ele serve como um facilitador. Ele vai propiciar que as partes se foquem na solução do problema, deixando de lado essa questão emocional. Existem 2 tipos de mediação. Na judicial, o profissional deve ter curso superior completo, mas nem precisa ser em direito. Pelo projeto, os tribunais devem criar centros para a solução consensual de conflitos. Enquanto durar a negociação, o processo principal fica suspenso, mas o procedimento deve ser concluído em 60 dias. Se houver acordo, o juiz determina o arquivamento da ação original. Já na mediação extrajudicial, qualquer pessoa pode funcionar como mediador. Basta que tenha a confiança das partes e seja capacitada para a função. O maior beneficiário é o cidadão brasileiro e o Poder Judiciário, que hoje vive afogado. A mediação já existe no mundo há mais de 30 anos. Existe nos Estados Unidos, existe na Europa, existe aqui na América do Sul, a Argentina faz há 20 anos, mas o Brasil ainda não tinha uma lei de mediação. Então, nossa ideia é trazer a mediação para o Brasil, para que nós tenhamos a mediação fora da justiça, a mediação dentro da justiça e a mediação pelo poder público. Mas nem todos os processos podem ser resolvidos via mediação. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o sistema poderia ser usado em 70% dos casos, mas existe um gargalo que os tribunais ainda vão ter que resolver: a falta de mediadores capacitados. O país tem cerca de 5 mil profissionais e seriam necessários pelo menos 20 mil. A mediação ela requer um conjunto de estruturas, não só infraestrutura para onde o mediador pode realizar, mas também a própria existência de um mediador, que é um profissional treinado com técnicas. A Comissão de Ciência e Tecnologia realiza audiência pública daqui a pouco, às 9 horas, para debater a transição do país para a TV digital e o acesso da população ao novo sistema. A preocupação é principalmente com as classes de menor renda. Para que juntos possamos debater como superar algumas questões que ficaram, como, por exemplo, a questão da aquisição das antenas, para que a população de baixa renda, principalmente aquela população que vê mais a TV aberta, né, possa poder receber de forma com qualidade o sinal digital, já que não ficou previsto pela portaria 481, né, o recurso para que essas antenas fossem distribuídas a essa população, que no Brasil é cerca de 14 milhões de habitantes.
A TV Senado, que já tem transmissão digital em diversas regiões do país, em breve irá desligar o sinal analógico em algumas cidades. Brasília será a primeira a ter transmissão inteiramente digital a partir de abril de 2016, seguida do Rio de Janeiro em novembro do mesmo ano. Em julho de 2017 será a vez de Salvador, Fortaleza e Recife, e em julho de 2018, Natal e João Pessoa perdem um sinal analógico, seguidas de Cuiabá em agosto e Rio Branco em novembro. Confira agora a agenda de outras comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. Na primeira parte da reunião, a Comissão de Meio Ambiente sabatina Ney Maranhão, indicado para a direção da Agência Nacional de Águas. Depois, os senadores examinam projetos, entre eles, o que cria a tarifa social de água e esgoto. Pelo texto, quanto menor o consumo de água, maior seria o desconto na conta. Na Comissão de Educação, um dos itens da pauta é o projeto que institui o Programa Federal de Educação Integral de Qualidade para Todos e a Carreira Nacional do Magistério da Educação de Base. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da reunião é a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. Os senadores vão sabatinar 5 indicados para compor o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O Conselho é uma autarquia vinculada ao Ministério da Justiça. Entre as atribuições do CAD está a repressão ao abuso do poder econômico e a defesa da livre iniciativa. Cabe ao Conselho, por exemplo, decidir sobre fusões, aquisições e incorporações de grandes empresas, além de investigar e punir a formação de cartéis e de outras condutas nocivas à livre concorrência. A chegada de novos conselheiros está sendo aguardada com expectativa. Desde fevereiro do ano passado, o CAD, que é formado por 7 diretores, está sem número suficiente para deliberar sobre várias matérias. Com o quórum reduzido ao mínimo, a pauta ficou travada. Depois de passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, os nomes ainda terão que ser aprovados pelo plenário do Senado. André? Obrigado, Dinalva. E 2 comissões de medidas provisórias devem se reunir hoje para examinar o relatório final do colegiado. A da MP 671, que cria o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol, será às 11 da manhã. E a da MP 670, que modifica valores da tabela mensal do Imposto de Renda da Pessoa Física, às 3 da tarde. A reforma política que está sendo votada na Câmara dos Deputados deve ser alterada no Senado. É o que disse nesta segunda-feira o presidente da Casa. Renan Calheiros prometeu que as mudanças serão aprovadas a tempo de valer para as eleições de 2016. Por lei, as regras eleitorais têm que ser sancionadas com 1 ano de antecedência. Nós estamos aguardando a conclusão da Câmara e vamos colocar isso dentro de um calendário óbvio que nos permita ter regras claras e definitivas já para as próximas eleições municipais. Eu acho que com relação a 2 pontos, o Senado tem como ajudar bastante na reforma política. Com relação ao financiamento de campanha, eu entendo que tem que ser absolutamente transparente e que tem que colocar um limite para que não haja o patrocinador do candidato, o dono do candidato. Eu acho que isso é muito ruim para a democracia. E com relação à cláusula de barreira, me parece insuficiente uma cláusula de barreira de 1 deputado por partido. Com essa cláusula, nós vamos estimular o aparecimento de partidos e não fazer com que os partidos façam o caminho de volta, que é o caminho da diminuição. A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que regulamenta os direitos dos empregados domésticos. O texto traz regras para o adicional noturno, pagamento de horas extras, salário família e FGTS. Foram mantidos os pontos considerados mais polêmicos, como o pagamento adiantado da multa de 40% no caso de demissão sem justa causa, a alíquota de 8% do INSS a cargo do patrão sobre o salário do trabalhador e o valor do seguro-desemprego. A presidente vetou o artigo que estendia o regime de 12 horas seguidas por 36 horas de descanso ininterruptas para trabalhadores respaldados por outras legislações, como os vigilantes, e também um dos motivos de demissão por justa causa. No entendimento da Presidência da República, esse ponto daria margem a fraudes e traria insegurança para o empregado doméstico.
Os presidentes das duas casas do Congresso Nacional querem aprovar uma lei de responsabilidade das estatais, com regras de transparência na gestão e nos investimentos. Uma proposta inicial está pronta. Agora, um grupo de parlamentares vai detalhar o texto. A comissão será formada pelos senadores José Serra, Otto Alencar, Romero Jucá e Walter Pinheiro. 4 deputados também fazem parte do grupo que vai preparar a lei de responsabilidade das estatais: Arthur Maia, Danilo Forte, André Moura e Rogério Rosso. A expectativa dos presidentes do Senado e da Câmara é começar a votar a matéria antes do recesso de julho. Renan Calheiros e Eduardo Cunha divulgaram um esboço do projeto. A Lei de Responsabilidade das Estatais valerá para empresas públicas e sociedades de economia mista da União. É o caso dos Correios, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras. Se causarem prejuízo aos acionistas, os gestores terão que responder na Justiça. Eu acho que essa lei fortalecerá o Brasil, a transparência, e acaba com esse mundo paralelo das estatais, que não tem controle público, que não tem acompanhamento do Congresso e que não dá respostas à sociedade. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.